Muito bem, meus irmãos queridos, este agora é o momento da exposição da palavra do Senhor. As crianças até 10 anos, elas vão poder acompanhar a Cristiane. E elas ouvirão também a palavra do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor. Pelo que eu vi aqui no boletim, elas vão aprender parábolas de Jesus, a parábola da viúva e o juiz. E nós, irmãos, vamos aprender sobre as medidas de proteção, olhando para Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7. Abra sua Bíblia, livro de Neemias, livro que nós temos feito a exposição já há alguns domingos, algumas semanas, alguns meses, livro de Neemias, e chegamos ao capítulo 7. Neemias capítulo 7. Considerando, irmãos, que são 13 capítulos, nós já ultrapassamos a metade do livro, Neemias capítulo 7. Hoje nós vamos lidar com os versos 1 a 4. Neemias 7, versículos 1 a 4. Peço que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse, a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por podermos adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, e agora no momento da exposição da Tua palavra que já foi lida, pedimos que o Senhor nos instrua. Nós, como povo do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos do alimento espiritual, precisamos das Tuas santas instruções, precisamos como igreja do Senhor, ó Deus, sermos fortalecidos, santificados, corrigidos, tudo através da Tua palavra. Nós, aqueles que aqui estão, também aqueles que nos acompanham à distância, aqueles que ouvirão esta mensagem também num outro momento, que o Senhor fale ao nosso coração. Não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Também fale ao coração das crianças, ó Deus. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Quando nós iniciamos essa série, eu me lembro de fazer menção à reforma da Casa Pastoral. Vocês se lembram? A Casa Pastoral está em reforma e, na verdade, está acabando agora a reforma. Está naquele momento final da reforma. E alguns dos que trabalham ali já estão se despedindo. E na sexta-feira já falaram: olha, praticamente terminamos, alguns já não vão retornar. Muita coisa foi feita ali na reforma da Casa Pastoral. Depois os irmãos receberão as fotos e poderão ver pessoalmente, né, indo nos visitar ali. E aquelas partes das paredes que estavam descascando, que estavam com infiltração, elas receberam um produto especial ali por causa da umidade do solo. A pintura, ela foi feita de forma completa. Então, foi uma reforma que não foi uma reforma pequena, não foi só pintura, foi uma reforma até grande. E vejam, durou bastante tempo, mas chegou ao final. Faltam apenas alguns detalhes. E é curioso porque aqueles que ali trabalharam, como eu disse, estão já se despedindo, e eles dizem assim: olha, aquilo foi feito isso, foi feito isso, foi feito isso, terminamos. Outro diz: foi feito isso, falta só isso. Então estamos indo embora. E nenhum deles chegou e disse assim: escuta, pastor, mas
Nós terminamos o muro, terminamos as paredes, terminamos a pintura, mas como é que está o relacionamento do senhor com a sua esposa? Tá tudo bem? Mas como é que está a vida de vocês com Deus? Está tudo bem? Como é que está a parte de educação dos filhos? Os filhos estão bem? Nenhum deles perguntou nada disso. Eles simplesmente disseram, olha, a pintura foi feita, a reforma foi feita, estamos indo embora, estamos recolhendo o material. E sabe, queridos, por que eles não perguntaram nada desse tipo? Porque o objetivo ali era apenas uma reforma da casa. Diferente de Neemias, diferente do que Deus intencionava fazer com o seu povo, através de Neemias, através de Ananias, através dos seus ali. Queridos, desde o início nós temos falado que este livro não trata simplesmente de lições sobre liderança. Este livro não trata somente sobre uma reforma de muros e portões, ou mesmo do templo. Este livro, desde o início nós temos falado, é um livro que trata a respeito do Deus que restaura o seu povo, de Deus restaurando um povo, uma nação, para a glória dele, para servi-lo. É sobre isso, meus irmãos, e é por isso que ao chegarmos no capítulo 7, depois de vermos nos 6 primeiros capítulos, uma reforma sobre muros e sobre portões, e vendo que a reforma era além do que muros e portões, agora no capítulo 7, nós vemos, queridos, Neemias tratando de uma reforma ainda mais importante do que muros, do que portões. O ponto, meus irmãos, não era simplesmente a cidade. O ponto, queridos, era o povo de Deus que, depois de passar pelo cativeiro, e aqueles que ficaram em Jerusalém, que conforme nós vimos no capítulo 1, estavam em pobreza e miséria, precisavam ser restaurados, precisavam ter a vida restaurada, precisavam ter o relacionamento com Deus restaurado, precisavam ter o relacionamento de adoração restaurado, precisavam ter a vida como povo do Senhor restaurada. E é isso, queridos, que nós vemos aqui. E a preocupação então principal não era com pedras que estavam derrubadas, não eram com portas que estavam queimadas, mas com o povo que estava em miséria, com o povo que não estava seguro naquele lugar. Por isso, a partir agora do capítulo 7, até o final, até o capítulo 13, nós vamos encontrar Neemias trabalhando, não pela restauração de muros e portões, mas pela restauração de pessoas, não pela restauração simplesmente de um prédio como o templo, como foi nos dias de Zorobabel e Esdras, mas de cidadãos do povo, do relacionamento deles com Deus, o Deus que restaura o seu povo. No domingo passado, queridos, nós olhamos para o final do capítulo 6 e nós vimos, a partir do verso 15, que a reconstrução da muralha dos muros havia sido concluída. E vimos, queridos, no verso de número 16, que mesmo os inimigos, ouvindo que o trabalho havia sido concluído, eles puderam reconhecer, como diz aí no verso 16, no final do verso 16 do capítulo 5, que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Então, no domingo passado nós vimos, e celebrando os 71 anos de aniversário da nossa igreja, nós vimos que a obra é por intervenção do Senhor. E é Deus quem intervém, Deus realiza a sua obra usando pessoas, porque Neemias disse que os inimigos reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Nós vimos, queridos, que a obra é feita por instrumentos que Deus usa. E nós vimos também, em terceiro lugar, que a obra que é feita pelo Senhor, na intervenção do Senhor, usando pessoas, ela também é marcada por dificuldades, porque quando nós olhamos na semana passada, dos versos 17 e até 19, nós vimos sobre Tobias, alguém que era inimigo de Neemias, inimigo do Senhor, inimigo do povo do Senhor, alguém que estava tramando contra Neemias. E, queridos, justamente por causa disso, eram necessárias medidas de proteção, medidas preventivas, medidas de proteção, de segurança. E então, irmãos, no capítulo 7, nós vemos providências tomadas por Neemias. E nós encontramos 2 tipos de providências aqui, de proteção, através de Neemias. Uma delas eram providências a curto prazo.
E é o que nós veremos hoje. E outras, se Deus permitir, veremos no domingo que vem, providências de longo prazo. Veremos a partir do longo capítulo aí do 7 do livro de Neemias. Quais foram então as medidas de providência de curto prazo? Nós vemos aqui nos 4 primeiros versículos do capítulo 7. E, em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que Neemias, ele estabelece pessoas para guardar, para proteger o povo. Vejam comigo, a partir do verso de número 1. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Irmãos queridos, nós que temos olhado para este livro, temos visto, como eu disse no início, que este livro tem a ver com Deus restaurando o seu povo. É por isso que Neemias, ao terminar a obra, ele não diz, gente, terminamos os muros, como nós vimos no final do capítulo 6, está terminada a obra, vamos pegar as ferramentas, vamos embora, deixa eu voltar lá para Suzã, deixa eu voltar lá para o palácio de Artaxerxes, o rei persa. Não, não é isso que Neemias faz. Diferente do que os trabalhadores lá da reforma da casa pastoral estão fazendo, dizendo, pastor, acabou, estamos indo embora, Neemias não vai embora. E por que é, meus irmãos, que Neemias não vai embora? Neemias não vai embora, porque a obra de restauração tinha a ver com a restauração do povo, e não simplesmente com muralhas e portões. E nós vemos então Neemias fazendo algo bastante importante. Ele diz, depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no lugar, estabelecidos os porteiros. A primeira coisa, depois da reconstrução dos muros e das portas, é restabelecer os porteiros, os guardas que ficavam às portas. Esta foi a medida de segurança da cidade. Ao longo do dia, os portões eram abertos. Então, o que acontecia? Os guardas precisavam ficar ali nos portões. Lembrem-se, o perigo não havia acabado. Inimigos continuavam existindo. Então não bastava as muralhas estarem construídas, não bastava que os portões haviam sido colocados no lugar. Os portões não podiam ficar abertos e a cidade então aberta para qualquer pessoa entrar, para que o inimigo pudesse entrar e atacar a cidade e ainda piorar a situação, que não era fácil. Porque como vocês viram no verso de número 4, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda haviam sido reconstruídas. Imaginem, queridos, se portões abertos, pessoas de má índole, de má intenção entrassem ali e ainda piorassem a situação, que não era uma situação boa. É por isso que Neemias nomeia guardas para que ficassem às portas. Mas observem, irmãos, isso é muito importante. A preocupação de Neemias vai além da segurança física. A preocupação de Neemias não se restringe a perigos físicos materiais. Além da preocupação com a segurança do povo, além da preocupação física de Jerusalém, Neemias também se preocupa, e principalmente com a condição espiritual do povo de Deus. Observem que na continuação do versículo, aliás, no final do versículo de número 1 diz, os cantores e os levitas, estabelecidos os porteiros, e o texto continua, os cantores e os levitas. Neemias não apenas nomeou, não apenas estabeleceu guardas às portas, mas Neemias também estabeleceu que cantores, que levitas, adoradores, ficassem também ali de guarda. E por que é, meus irmãos, que Neemias faz uma coisa dessa? Não é apenas, como dizem alguns estudiosos, que faltava gente. Bom, falta gente para trabalhar, falta gente para ficar de guarda, vamos aproveitar todos os homens, venham os cantores, venham os levitas. Meus irmãos, não. Certamente faltava gente, certamente toda mão de obra era bem-vinda. Mas por que cantores e levitas? Isso não é acaso. Cantores e levitas eram aqueles que conduziam o povo à adoração ao Senhor. Como escreveu um comentarista bíblico chamado Derek Thomas, muros eram necessários para fins de proteção e identidade, mas o que realmente importava era o estado do coração das pessoas. A reconstrução do templo sob a supervisão de Zorobabel e Esdras teve o seu propósito de estabelecer um centro de adoração divina. Desde o início, diz Derek Thomas, a adoração sempre foi o principal objetivo. Queridos, não
podemos ter dúvidas quanto a isso. Todo o objetivo da redenção, como disse o Derek Thomas, é levar os pecadores a um lugar onde Deus é adorado da maneira prescrita por Ele próprio. A glória de Deus é o fim principal do homem. É isso, queridos, que nós aprendemos nos nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? Por que é e para que é que nós fomos criados? Nós fomos criados por Deus para a glória dEle. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. É por isso, queridos, que não bastavam muros restaurados e portões colocados no lugar. O propósito de Deus com o seu povo era restaurar o que era mais importante, restaurar o culto, restaurar a adoração. Daí Neemias colocar cantores e levitas. Queridos irmãos, nosso principal objetivo é louvar a Deus. Nós fomos criados para isso e nosso senso de realização estará incompleto se nós não o fizermos. Alguém que não vive para a glória de Deus é alguém incompleto? É alguém cuja vida está sendo desperdiçada, é alguém que está vivendo com um propósito errado, seja ele uma pessoa boa, seja ele alguém que faz coisas boas, práticas boas, seja ele um religioso, seja o que for, se ele não viver para a glória de Deus, se ele não fizer o que ele faz, por mais bem intencionado que ele seja, se não for para a glória de Deus, ele está pecando contra Deus, porque nós somos criados para a glória dele. O povo de Deus precisava ter este senso de adoração restaurado, porque não bastava o povo viver praticando coisas boas. Se o povo não vivesse para o Deus deles, para o Deus vivo e verdadeiro, o povo estaria ainda fora dos propósitos. E a restauração envolvia principalmente a adoração. Irmãos, os perigos continuam, os desafios são grandes e nós podemos aplicar de forma prática para a nossa igreja dizendo a mesma coisa. Se queremos estar fortalecidos, protegidos contra os ataques do inimigo, nós precisamos ser uma igreja adoradora. Podemos investir em tantas coisas, e não são coisas erradas em si. Podemos investir na comunhão, podemos investir em relacionamentos, isso é muito importante. Podemos investir no conhecimento bíblico, isso é muito importante. Podemos investir no conforto, isso é muito bom. Fez um ano que nós pudemos terminar a reforma aqui, como é bom estarmos nesse templo aqui confortável, com ar-condicionado, com boa iluminação, com som, com tudo. Mas queridos, se não houver adoração, se não formos uma igreja adoradora, uma igreja que adora, que serve ao Senhor, que louva ao Senhor, nós estamos com um propósito errado, nós estaremos perdendo o nosso tempo, nós estaremos ainda precisando de restauração. Neemias então via esse objetivo com clareza e foco, com trabalho de edificação então completo. O que Neemias faz? Ele se volta para a reforma da vida espiritual da comunidade. A nossa principal tarefa é vivermos para a glória do Senhor. E se não estamos vivendo, precisamos ser restaurados. A melhor forma de estarmos preparados contra o ataque do inimigo, contra investidas do inimigo, é estarmos vivendo em adoração ao Senhor. Este é o propósito principal. Vivermos para a glória do Senhor. E Neemias, e é por isso que ele coloca ali cantores e levitas. A reforma passava principalmente pela restauração da vida espiritual do povo de Deus. O povo que havia pecado contra Deus, o povo, tanto aqueles que haviam sido levados para o cativeiro da Babilônia e depois Império Persa, quanto aqueles que ficaram em Jerusalém e puderam experimentar a miséria e a pobreza, precisavam ter sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus restaurado. E relacionamento com Deus restaurado tem a ver com uma vida que agora, deixando de viver para si mesmo, vive para a glória do Senhor. Não confie em príncipes. Nós lemos ainda há pouco. Nós precisamos, queridos, ter uma vida de confiança, de serviço, de prazer em Deus. É assim que a igreja deve viver.
E se fizermos tantas outras coisas e não vivermos em adoração, tendo a nossa confiança, prazer no próprio Deus, nós estaremos falhando no principal. Inclusive missões, nós estamos no mês de missões. Eu não sei se vocês prestaram atenção no Salmo 67, que foi lido de manhã, que todos os povos devem louvar ao Senhor. Sabe por que, meus irmãos, nós estamos envolvidos em missões? Talvez você fique chocado com o que eu vou dizer, e eu fiquei chocado a primeira vez que eu ouvi isso. Não é acima de tudo ou em primeiro lugar para a salvação de almas. Eu ouvi durante muitos anos isso, que a igreja deve fazer missões para a salvação de almas. E vejam, isso está envolvido em evangelizar, em fazer missões. Mas o alvo e o combustível das missões, como diz John Piper no seu livro Alegrem-se os povos, não é a salvação de almas. É a adoração a Deus. Porque quando nós lemos o Salmo 67, todos os povos louvem-te, ó Deus, todos os povos louvem, significa que devemos evangelizar para que todos os povos adorem aquele que merece ser adorado. Louvem, sirvam aquele que merece ser louvado e servido. É exatamente isso que nós lemos também no Salmo 48. Nós precisamos, queridos, pregar o Evangelho, anunciar entre as nações a glória do Senhor, entre todos os povos, as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor, e o que mais? Ele é muito digno de ser louvado. E é por isso que neste mês de agosto nós estamos falando mais sobre missões, e é por isso que a nossa igreja, meus irmãos, está envolvida com missões. Acima de tudo, e é claro que desejamos que almas sejam salvas, é claro que desejamos que aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno tenham a sua vida transformada e tenham a garantia da vida eterna com o Senhor. Mas acima de tudo, queridos, para que estas pessoas adorem aquele que merece ser adorado. Então por isso que fazemos missões, para a glória do Senhor. E é isso, meus irmãos, que Neemias faz em primeiro lugar, a restauração, visando a restauração espiritual do relacionamento do povo de Deus. Mas nós vemos também, queridos, que a preocupação de Neemias, vemos que Jerusalém não era apenas a capital política de Israel, mas era a capital religiosa. E é por isso que a restauração da adoração era importante, a partir ali de Jerusalém. Era para Jerusalém que o povo peregrinava para estar no templo e oferecer ao Senhor o devido sacrifício, as ofertas. Irmãos, quantas vezes as necessidades da vida, as necessidades do dia a dia, os perigos, os temores, nos fazem com que nós não nos preocupemos com o trabalho da providência que precisam ser tomadas para a nossa segurança, para a adoração. E observem que Neemias, além de colocar cantores e levitas ali, com o propósito da restauração da adoração ao Senhor, Neemias se preocupa também com quem deveria ser colocado. Verso de número 2. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Mais do que muitos outros. Irmãos queridos, no trabalho de restauração do povo de Deus, como medida protetiva, medida de proteção, o que nós vemos é que Deus, Ele usa pessoas consagradas, não apenas capazes, ou que Deus capacita, mas pessoas consagradas. Esta é a segunda lição. Além, queridos, da restauração de adoração, como medida preventiva, protetiva do povo de Deus, pessoas consagradas na obra do Senhor. Nós lemos aqui então no verso de número 2, Neemias nomeando Anani, seu irmão. No capítulo 1 nós ouvimos sobre Anani. Alguém que vai dar notícias para Neemias a respeito de Jerusalém, a respeito da cidade, a respeito da situação do povo. Foi Anani quem disse para Neemias que o povo estava em miséria e pobreza. Foi Anani que disse para Neemias que as muralhas estavam quebradas, estavam em ruínas e que os portões estavam queimados. Mas percebam, irmãos, que novamente nós lemos sobre este homem, a quem Neemias chama de irmão. Se alguns têm dúvidas se aquele homem era de fato irmão de sangue, porque mais de uma vez ele é chamado de irmão por Neemias, o que importa saber é que ao nomear aquele homem, Neemias não está praticando o que poderíamos chamar de nepotismo.
Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, não haviam interesses outros senão a glória do Senhor ali. Nós havíamos visto recentemente que o próprio Neemias e aqueles que com ele estavam haviam deixado de receber o dinheiro para a obra. Então o interesse não era enriquecimento pessoal, como muitos políticos têm. E é por isso que muitos políticos nomeiam seus parentes para que possam enriquecer e que aqueles mais próximos enriqueçam também os seus parentes, e nomeiam mãe, pai, irmão, e cunhado, e primo, e esposa, e filhos. Não, no caso de Neemias não é este o caso. O que nós vemos é que aquele homem que havia dado notícias para Neemias, certamente, isso é inferência, ao longo de todo o trabalho da reconstrução dos muros e dos portões, aquele homem participou, a ponto de Neemias nomeá-lo. Era alguém de confiança de Neemias, e Neemias precisava colocar alguém de confiança. Ele não podia confiar em Tobias, ele não podia confiar em muitos que faziam parte do próprio povo de Deus, porque estavam tramando contra ele, como nós vimos no final do capítulo 6. Famílias que estavam contrárias ao próprio Neemias. Na liderança da igreja, nós precisamos de gente capacitada, é verdade. Faz diferença a gente capacitada. E não devemos abrir mão da capacitação. Mas na liderança do povo de Deus, precisamos de gente de confiança. Anani era alguém de confiança, e era alguém que não havia apenas sido instrumento para levar más notícias para Neemias, e era necessário que ele soubesse da situação de Jerusalém, mas era alguém que, além de dizer o que estava errado, era alguém disposto a fazer o que era certo. Na igreja, infelizmente, não é incomum pessoas dispostas a apontar os erros. Pessoas que têm facilidade para dizer isso está errado, isso também está errado, isso precisa ser mudado, isso precisa ser consertado. Mas pessoas cujo interesse não passa de dizer aquilo que está errado. E não é difícil ver o que está errado, não é difícil enxergar problemas, qualquer pessoa consegue fazer isso. Sabe o que é difícil? O que é difícil é estar disposto a suprir as necessidades. O que é difícil é estar disposto a resolver problemas. Enxergar problemas também é importante. Relatar o que está errado também é importante. Eu não estou dizendo que não é importante, mas nós precisamos ter disposição também para trabalhar. O que nós vemos aqui é um homem chamado Anani, que não somente teve disposição para ser um instrumento para dizer para Neemias sobre a situação de Jerusalém, mas que estava disposto também a fazer parte da solução do problema. Nós precisamos, queridos, de gente disposta a fazer parte da solução do problema, não apenas informar sobre os problemas, não apenas enxergar o que está errado, mas dizer: Senhor, usa a minha vida para que aquilo que está errado seja consertado. E este homem era Anani. Mas também, irmãos, nós precisamos de gente capacitada, disposta, mas gente consagrada. Nós lemos na continuação do verso 2 que Neemias, além de nomear Anani, seu irmão, nomeou também Ananias, que era comandante da fortaleza. Comandante da fortaleza, era uma espécie de prefeito ou governador daquela região, a região justamente de adoração, a região de Jerusalém, a região do templo da adoração. E era um homem, e só por isso ele já tinha, digamos assim, credencial para ser nomeado. Era alguém que é dito aqui, é chamado aqui, é descrito aqui, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Então Neemias poderia dizer isso: coloquei alguém da minha confiança, Anani, coloquei Ananias, alguém que era capacitado, alguém que já tinha um cargo bastante importante. Mas percebam, irmãos, que não foi exatamente por isso que Neemias o nomeou. No verso de número 3, na continuação do verso de número 2, nós percebemos qual foi o motivo. Ele diz assim: Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ananias era o quê? Homem fiel e temente a Deus. Irmãos, a igreja precisa, a obra do Senhor precisa de pessoas capacitadas, sem dúvida alguma. Mas a obra do Senhor precisa de gente fiel a Deus e temente a Deus. Eu
ouvia um pastor muito querido, muito amigo, falando sobre esse versículo, reverendo Wellerson Duarte. Ele disse algo interessante. Ele diz assim: Neemias nomeou aquele homem, não porque era simplesmente um homem capacitado, mas porque era um homem consagrado. E ele dá um exemplo, ele me fez lembrar uma passagem conhecida das Escrituras, lá em Êxodo 18, quando Jetro, sogro de Moisés, vai até Moisés, e Jetro observa algo interessante, observa que Moisés, ele acordava cedo, e ele se colocava ali diante do povo, e ao longo de todo o dia as pessoas iam até Moisés para que Moisés aconselhasse, para que Moisés julgasse causas, e então Moisés passava todo o dia até o anoitecer ali. E Jetro vê aquela situação e vai conversar com Moisés, e lá no capítulo 18 de Êxodo, no verso de número 21, Jetro dá um conselho bastante importante para Moisés, e um conselho que eu quero lembrar aos irmãos hoje. Lá em Êxodo 18, verso 21, nós lemos o seguinte: procure entre os homens, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloquem-os como chefes do povo. Jetro percebe que Moisés estava se desgastando naquela tarefa. Ele diz assim: você está se desgastando e o povo está se desgastando, você precisa de ajuda. Mas Jetro não diz: traga qualquer pessoa para te ajudar. Ele diz: nomeie do povo, procure do povo, homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam corrupção. É de gente assim, queridos, que a igreja precisa, como proteção contra ataques de inimigos. É por isso, queridos, que o conselho teve o cuidado de, ao longo de todo o mês de junho, falar sobre, aliás, não foi no mês de julho, né? Falar sobre as características dos oficiais. E teve o cuidado, meus irmãos, de instruir a igreja sobre isso. Teve o cuidado de receber nomes que foram indicados e avaliar esses nomes. Porque, irmãos, o que nós precisamos não são apenas de pessoas capacitadas. O conselho da igreja foi verificar se aqueles indicados eram de fato tementes a Deus, tinham compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Porque, irmãos, é isso que faz diferença na igreja. E o pastor que eu citei, ainda há pouco, ele dá um exemplo interessante também. Ele diz: imagine a igreja com muito dinheiro. A igreja diz assim, nós com muita condição financeira, diz assim: vamos contratar músicos profissionais para o louvor. Vamos contratar uma equipe profissional de músicos, como aquelas que atuam em casamentos, já viram? Então tem aquela pessoa que toca tão bem o piano ou o teclado, tem aquelas pessoas que cantam muito bonito, tem aquelas pessoas que tocam os instrumentos e é muito bonito, e a igreja contrata essas pessoas. E essas pessoas, então, músicos profissionais, estudam os hinos e os cânticos que a igreja costuma cantar, e então entoam os hinos e os cânticos de forma tão bonita. E a pergunta é: houve adoração e louvor? Não. O que houve foi apresentação. Porque, acima de tudo, queridos, o que a igreja do Senhor deve fazer não é simplesmente fazer algo bonito, mas é fazer algo para a adoração do Senhor, algo de coração. O que não dispensa, meus irmãos, a capacitação. Não estou dizendo com isso, vamos cantar de qualquer jeito, qualquer um pode cantar, já viram isso? A pessoa vem na frente da igreja, canta desafinado e fala assim: foi para a glória de Deus, por isso foi desse jeito, sem ensaio, sem... Não. Não dispensa o preparo, mas o preparo não é tudo. É por isso que Neemias tem esse cuidado de nomear Ananias, alguém que era fiel e temente a Deus. Falar sobre ser temente a Deus, tem até uma frase. Eu estava fazendo um treinamento e aconselhamento bíblico a semana que passou, e uma das palestras foi Provérbios para a Vida. E foi colocada uma frase do Jerry Bridges a respeito de temer a Deus. O Jerry Bridges diz sobre temer a Deus ou temor a Deus, que é um profundo sentimento de admiração por Deus e, sem dúvida, o elemento dominante na atitude ou o conjunto de emoções que a Bíblia chama de temor de Deus. Profundo sentimento de adoração, de admiração por Deus.
elemento dominante na atitude, ou conjunto de emoções que a Bíblia chama de temor de Deus. Temor de Deus significa reverência, é admiração a Deus. O que nós precisamos não é de gente que admira outras pessoas. O que nós precisamos na liderança da igreja é de gente que admira a Deus, de gente que leva Deus a sério. Há uma outra frase, se for possível colocar também, esta do puritano chamado John Murray. Ele diz assim, que o temor de Deus, no qual consiste a piedade, é o temor que restringe a adoração e o amor. É o temor que restringe a adoração e o amor. É um medo que consiste em admiração, reverência, honra e adoração. E tudo isso no mais alto nível de exercício. É o reflexo em nossa consciência da majestade transcendente e santidade de Deus. Alguém que teme a Deus é alguém que admira a Deus, o Deus que transcende a criação, o Deus santo, o Deus admirável, o Deus todo-poderoso. Queridos, Neemias teve o cuidado de nomear gente fiel e gente que levava Deus a sério. Hoje nós temos, infelizmente, muitas pessoas que temem homens, líderes que temem homens. Isso é um prejuízo para a igreja. Imagina um pastor que teme homens, ele vai dizer assim: eu vou fazer o que os presbíteros querem, eu vou fazer o que a igreja quer, mesmo que isso seja contrário à palavra de Deus, porque eu quero agradar pessoas. É terrível, queridos, termos presbíteros que temem mais a homens do que a Deus. Eu vou fazer o que a igreja quer de mim, eu vou fazer o que a minha família requer de mim, não o que Deus quer. É terrível líderes que temem mais a homens do que a Deus. Por isso, queridos, que no trabalho de restauração do povo de Deus, como medida de proteção contra os ataques do inimigo, não somente a adoração precisa ser restaurada, mas também, queridos, liderança consagrada, liderança que é fiel a Deus, liderança que teme a Deus. E, continuando e terminando, nós vemos a partir do versículo de número 3, sobre a liderança, sobre uma outra medida, e aqui uma medida de segurança. Nós vemos nos versos 3 e 4, e eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos, antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados, enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem no posto de guarda, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Percebam, queridos irmãos, que há uma medida aqui de segurança. Quando Neemias fala a respeito dos guardas dos portões, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. Provavelmente a ideia aqui é que os guardas precisavam estar a postos para que os portões fossem abertos. Os portões não podiam ficar sem proteção. Outros comentaristas dão outras possibilidades, mas o que nos mostra é que Neemias tem preocupação com a segurança da cidade. Mas vejam, queridos, que por que todo aquele cuidado de segurança? Por que colocar aqueles homens e mais? Vejam, ele diz ainda mais: escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Por que, queridos, todo esse cuidado? Porque havia um risco ali. Havia o perigo, depois de reconstruídos os muros e os portões colocados no lugar, das pessoas dizerem assim: pronto, estamos finalmente seguros. Estes muros, essa muralha e esses portões nos bastam. Lê do engano. É curioso, nós vamos começar, se Deus permitir, no próximo domingo de manhã, segundo Samuel. E lá na classe dos adultos, e lá em 2 Samuel, no capítulo 5, há um registro de um fato bastante curioso. Quando os jebuseus, que eram os habitantes naturais de Jerusalém, ao saberem que Davi vinha contra eles, eles disseram o seguinte: tranquilo, não precisamos temer a Davi, ao exército de Davi. A nossa cidade está tão bem murada, tão segura, que até os coxos, até os cegos, os aleijados, podem resistir a Davi e ao seu exército. A nossa segurança é tamanha
que qualquer pessoa resiste a Davi e ao seu exército. E Davi fica sabendo disso. Ah, é? E se você olhar lá em 2 Samuel 5, você vai ver que Davi e o seu exército, eles conseguem entrar em Jerusalém. E Davi diz assim para o seu exército: sabe quem vocês vão matar primeiro? Os coxos e os cegos. Irmãos, é terrível quando nós confiamos mais em coisas do que no próprio Deus. É terrível quando nós nos acomodamos dizendo, está tudo certo, muros são suficientes. Há um grande risco em confiar nas coisas que o mundo oferece. Pensar assim, eu tenho um seguro, eu confio em armas, eu moro num condomínio bem seguro, eu estou seguro. Cuidado com isso. Eu frequento uma igreja, eu estou seguro. Meus filhos frequentam a escola dominical, é suficiente. Quantos pais, por confiarem apenas, e não é que não devamos nos alegrar no fato de frequentarmos a igreja, que nossos filhos estejam frequentando a escola dominical, o que eu estou dizendo é que não é suficiente. Aqueles muros e aqueles portões ainda não eram suficientes. Daí guardas colocados nas casas. E vejam, as casas estavam em ruínas, como nós vemos no verso 4. Mas aqueles homens deveriam estar ali, ainda que guardando as ruínas, daquelas que seriam as casas, os lares que seriam reconstruídos, onde a família de cada um habitaria. Irmãos, nós não podemos baixar guarda em relação à segurança da nossa família. Os nossos filhos estão frequentando a escola dominical, ótimo. Mas isso não é suficiente, você precisa pregar o evangelho para eles. Os nossos filhos estão acessando, sabe-se lá o que, nas redes sociais. Nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar, nós precisamos proteger. Maridos que precisam proteger a esposa e os filhos. Nós precisamos guardar a nossa família contra as investidas do inimigo, contra as investidas do mundo, contra o próprio coração deles. Nossos filhos precisam ser guardados deles mesmos. E cabe a nós, e aqui uma palavra aos homens, aos maridos, aos pais, cabe a nós a proteção da nossa família, no fortalecimento do Senhor. E nós não podemos baixar a guarda. Medidas protetivas que tinham a ver com a adoração, a restauração da adoração, que tinham a ver com liderança consagrada, que tinham a ver com não confiar nos muros e nos portões, que tinham a ver com guardar o lar, e guardar a família. Sabe, irmãos, nós ouvimos tudo isso e podemos ficar até um pouco desanimados ou muito preocupados porque nós não somos capacitados suficientemente e nós podemos desanimar ao olharmos para nós mesmos. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, nós cantamos um hino pela manhã, um hino de número 33 no início do culto, chamado Maravilhas Divinas, lembra-se? No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, da maravilha é sempre a maior. A última estrofe que nós cantamos no culto da manhã diz assim: como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Queridos irmãos, quem estava restaurando o povo não era Neemias, era Deus usando a vida de Neemias. Quem restaura o povo de Deus é o próprio Deus. Quem dá segurança para a igreja não é o pastor e os presbíteros, não são os líderes locais, mas é o próprio Deus usando a vida da liderança, usando a liderança local. Quem é, queridos, o nosso castelo bem forte e seguro é o Senhor. Por isso, queridos, é nele que nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa segurança.